Você sabia que foi no dia 3 de maio de 2018 que o Partido Renamo perdeu o seu líder Afonso Dhlakama? Afonso Dhlakama não foi apenas um líder revolucionário que lutava pela democracia em Moçambique. Ele também ficou conhecido por denunciar o Partido Frelimo, acusando-o de estar no poder para beneficiar interesses próprios em vez do povo. Para muitos moçambicanos, ele representava a principal voz da oposição no país. Segundo informações médicas divulgadas na época, a sua morte ocorreu devido a complicações da diabetes. No entanto, parte da população levantou dúvidas sobre as circunstâncias da sua partida, questionando se teria sido realmente uma morte natural ou se haveria algo mais por trás do acontecimento. Com isso, começaram a surgir teorias que apontam para possíveis conflitos internos e até supostas ligações com membros do partido no poder. Apesar de não existirem provas oficiais que confirmem essas alegações, o debate continua vivo até hoje e no vídeo de hoje, vamos analisar algumas dessas teorias por trás da morte de Afonso Dhlakama. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos juntos entender o que pode estar por trás da morte de Afonso Dhlakama. Afonso Dhlakama nasceu no dia 1 de janeiro de 1953, no povoado de Mangundi, distrito de Xibabava, província de Sofala. Filho de Marceta Macacho Dhlakama e de Indace Massambagene, ambos camponeses, cresceu numa família numerosa, com 13 irmãos, sendo ele um dos mais velhos. A sua infância foi vivida no coração do centro de Moçambique, numa época em que o país ainda estava sob domínio de Portugal, e a realidade rural era marcada por trabalho forçado, impostos pesados e limitações impostas à população africana. Foi nesse ambiente de desigualdade que Afonso começou a formar a sua consciência. Durante o período colonial, muitas crianças moçambicanas eram separadas das suas famílias para frequentar escolas controladas pela administração portuguesa. Dhlakama também passou por esse sistema. Longe do seu povoado, aprendeu a ler e a escrever em português, absorvendo ensinamentos que mais tarde seriam ferramentas fundamentais na sua trajetória política. A educação abriu-lhe portas. Graças ao seu desempenho escolar, teve a oportunidade de aprofundar os estudos fora do seu meio rural, ampliando seus conhecimentos e a sua visão do mundo. Esse contato com outras realidades fortaleceu nele um espírito crítico e observador. Ele começou a comparar o que aprendia nos livros com o que via acontecer com o seu próprio povo. No final da década de 1960, regressou a Moçambique num período de forte tensão política e militar. A luta contra o colonialismo ganhava força e o sentimento de revolta espalhava-se entre muitos jovens. Ao voltar para casa, Afonso percebeu que as terras do seu povo continuavam sob controle português e que a população local permanecia sujeita a humilhações e exploração. Aquilo incomodou-o profundamente. Foi nesse contexto que nasceu o seu pensamento revolucionário. A injustiça que testemunhou despertou nele o desejo de lutar por mudanças. O jovem que saiu de Mangundi como estudante regressava agora com uma nova visão e um propósito claro. No próximo capítulo, vamos entender como Afonso Dhlakama entrou no Partido Frelimo e participou na luta de libertação nacional. Após regressar a Moçambique, Afonso Dhlakama deparou-se com a dura realidade do seu povo, ainda marcado pela opressão colonial portuguesa. Camponeses obrigados a trabalhar, terras controladas por colonos e uma população submetida a humilhações constantes. Enquanto isso, um outro movimento começava a ganhar forma fora do país, com o objetivo claro de libertar Moçambique do domínio de Portugal. No dia 25 de junho de 1962, em Dar es Salaam, na Tanzânia, foi criado o Partido Frelimo por um grupo de nacionalistas moçambicanos. Entre eles estavam Eduardo Mondlane, Samora Machel, Marcelino dos Santos, Urias Simango, Joaquim Chissano e André Machangaíza. Eduardo Mondlane foi eleito o primeiro presidente do movimento, dando início ao recrutamento de jovens determinados a pegarem armas pela liberdade. Durante anos, guerrilheiros foram treinados nas matas do norte do país, especialmente em Chai, na província de Cabo Delgado. Em 25 de setembro de 1964, foi disparado o primeiro tiro que marcou oficialmente o início da luta armada de libertação nacional.
A guerra intensificou-se ao longo da década seguinte, culminando em 1974 com a queda do regime colonial em Portugal. Foi nesse contexto que Afonso de Acama, ao acompanhar as notícias sobre os moçambicanos que combatiam pela independência, decidiu juntar-se a Frelimo, integrando-se nas estruturas militares e assumindo funções de responsabilidade dentro do movimento. Em 1975, Moçambique tornou-se independente e Samora Machel foi proclamado o primeiro presidente da República. Contudo, o novo governo adotou um sistema de partido único e implementou políticas que geraram descontentamento em parte da população e em alguns membros do próprio movimento. Entre os desiludidos estavam André Machangaíza e Afonso de Acama. Em 1977, nas matas da Serra da Gorongosa, formaram a Renamo defendendo o multipartidarismo e a introdução da democracia no país. Proposta que enfrentou forte resistência por parte da Frelimo. Assim começava um novo capítulo da história moçambicana, marcado por confrontos armados, divisões profundas e uma longa guerra civil. No próximo capítulo, vamos acompanhar os motivos que levaram ao conflito e como Moçambique chegou às primeiras eleições multipartidárias. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Após André Machangaíza e Afonso de Acama abandonarem o Partido Frelimo, o cenário político moçambicano entrou numa nova fase de tensão. No dia 30 de maio de 1977 foi oficialmente criada a Renamo. A partir desse momento, o movimento iniciou o recrutamento de jovens em várias regiões do país, incluindo membros desiludidos com a governação pós-independência. Muitos desses combatentes passaram a treinar nas matas densas da Serra da Gorongosa, na província de Sofala, que se tornaria o principal bastião militar do novo movimento. Pouco tempo depois, com o apoio externo do regime do Apartheid da África do Sul e da então Rodésia, o conflito armado ganhou força e transformou-se numa guerra civil de grandes proporções. O confronto, que durou cerca de 16 anos, tinha como um dos principais objetivos contestar o sistema de partido único implantado pela Frelimo, além de exigir maior liberdade de expressão, descentralização do poder e abertura para o multipartidarismo. O país mergulhou num período de ataques a infraestruturas, emboscadas, destruição de pontes, estradas, hospitais e escolas. As consequências foram devastadoras. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham morrido ou sido diretamente afetadas pelo conflito, enquanto milhões foram deslocadas das suas terras. Aldeias inteiras ficaram abandonadas, a economia colapsou e Moçambique tornou-se um dos países mais pobres do mundo naquele período. O medo e a insegurança passaram a fazer parte do cotidiano da população, sobretudo nas zonas rurais. Em 1979, André Machangaíza perdeu a vida em combate, deixando uma vaga na liderança do movimento. Foi então que Afonso de Acama assumiu o comando da Renamo, consolidando-se como a principal figura da oposição armada. Sob a sua liderança, o conflito intensificou-se em alguns períodos. Mas também começaram a surgir pressões internas e internacionais para que se encontrasse uma solução negociada para pôr fim à guerra. A guerra só terminou oficialmente no dia 4 de outubro de 1992, com a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, entre Joaquim Chissano, então líder da Frelimo após a morte de Samora Machel, e Afonso de Acama. O cessar-fogo abriu caminho para um novo capítulo na história do país. Em 1994, realizaram-se as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique e a Frelimo saiu vencedora nas urnas. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. A vida de Afonso de Acama não foi marcada apenas pela guerrilha e pela política. Por trás do comandante das matas existia também um homem com sentimentos, responsabilidades e uma família. Em meio ao barulho das armas e às decisões estratégicas que mudaram o rumo do país, havia espaço para o amor e para a construção de um lar, mesmo em circunstâncias extremamente difíceis. Afonso de Acama casou-se com Rosário Xavier, uma mulher determinada, que partilhou com ele os desafios de uma vida marcada por instabilidade e perseguições. Ao longo dos anos, Rosário tornou-se uma figura discreta, mas firme, acompanhando o marido em diferentes fases da sua trajetória. Enquanto o país atravessava momentos de tensão política, ela mantinha a estrutura familiar unida. Muitas vezes longe dos holofotes, dessa união nasceram 8 filhos.
Entre os mais conhecidos estão Henriques Afonso de Acama, Isabel Afonso de Acama e Bila Suley de Acama, este último com presença ativa no cenário político moçambicano. Crescer como filho de uma das figuras mais influentes e controversas do país não foi tarefa simples. O sobrenome de Acama carregava peso, expectativa e também responsabilidade. Segundo Rosário Xavier, apesar de viver longos períodos nas matas da Gorongosa e envolvido em negociações políticas constantes, Afonso de Acama sempre procurou estar presente na vida dos filhos. Mesmo à distância, acompanhava a educação, aconselhava e fazia questão de transmitir valores de disciplina, firmeza e identidade para a família. Ele não era apenas o líder da oposição, mas o pai atento que, dentro das limitações impostas pela guerra e pela política, fazia o possível para manter o vínculo familiar. Bom, galera, isso é um pouco do que pôde trazer sobre a vida pessoal de Afonso de Acama, um lado menos falado, mas essencial para entender o homem por trás da figura pública. No próximo capítulo, vamos acompanhar como foram os últimos momentos de vida de Afonso de Acama e os acontecimentos que marcaram a sua despedida. Foi no dia 3 de maio de 2018, quando Moçambique acordou com a triste notícia de que Afonso de Acama havia perdido a vida na Serra da Gorongosa. A informação espalhou-se rapidamente pelo país, mergulhando apoiantes e adversários num clima de choque e incerteza. Mas antes de chegarmos a esse momento, precisamos voltar um pouco no tempo e acompanhar como foram os seus últimos dias, marcados por negociações políticas e por uma batalha silenciosa contra a doença. Nos anos anteriores, de Acama havia sido diagnosticado com diabetes e realizava tratamento regularmente. Mesmo enfrentando limitações de saúde, continuava ativo no cenário político. Cerca de um mês antes da sua morte, recebeu na Gorongosa a visita do presidente da República, Filipe Nyusi, no encontro que simbolizava avanços nas negociações de paz e descentralização do poder. Após essa reunião, alguns moçambicanos passaram a afirmar que o seu estado de saúde piorou de forma súbita, embora não existam provas que confirmem qualquer relação entre os acontecimentos. No passado, o próprio de Acama já havia declarado que acreditava que morreria de doença e não por balas, lembrando as várias tentativas de atentado que disse ter sobrevivido ao longo dos anos. Na madrugada de 3 de maio, segundo relatos de pessoas próximas, ele saiu para apanhar ar nas matas da Gorongosa e depois recolheu-se para descansar. Horas mais tarde, no período da tarde, foi encontrado deitado na cama, já sem sinais vitais. Foi levado a uma unidade de saúde, onde o óbito foi declarado. Após exames médicos, foi anunciado oficialmente que a causa da morte foram complicações da diabetes. Ainda assim, parte da população não aceitou a versão apresentada, levantando suspeitas e teorias de envenenamento envolvendo supostas figuras ligadas ao Partido Frelimo. Apesar dessas alegações circularem amplamente, nenhuma evidência concreta foi apresentada que sustentasse tais acusações, mantendo o tema no campo das especulações. No dia 10 de maio de 2018, realizaram-se as cerimônias fúnebres, que reuniram milhares de pessoas, incluindo membros da Renamo, representantes da Frelimo, familiares, apoiantes vindos de várias províncias e delegações internacionais. O corpo seguiu para Mangundi, sua terra natal, onde foi sepultado sob forte comoção popular. Até hoje, Afonso de Acama é considerado por muitos como a maior figura histórica da oposição em Moçambique. E aí, você acha que o Partido Frelimo teve envolvimento na morte de Afonso de Acama? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos do canal.